Por isso, prossegue o Alter Rebbe e também nos dá, depois que ele nos trouxe um exemplo do reino animal, do reino vegetal, ele prossegue com um exemplo de matéria inanimada, que seria dinheiro não roubado, etc., ser dado para caridade, uma outra tzedakah sheinam gezel vekayotze bahem. Como nós vimos, porque se fosse roubado, ele proviria das klipot completamente impuras e não poderia ser usado para a prática de uma mitzvah. Então, nós já vimos no Tânia anteriormente a diferença que existe entre a chamada Klipat Noga, essa clipá intermediária que tem um potencial de luz dentro dela, e as três klipot completamente, definitivamente impuras. Então, nós já vimos isso no Tânia nos capítulos 6 e 7, que de Klipat Noga se derivam todos os objetos ou criaturas consideradas puras e permitidas para o consumo para um Yehudi de acordo com a Torá, enquanto que das três Klipot impuras são derivados todos os seres, criaturas, objetos impuros e proibidos, inclusive toda a vitalidade envolvida na prática de uma haverá, de um pecado, de uma transgressão. Tudo isso tem a ver com as três Klipot completamente impuras. Portanto, quando a gente está falando aqui em atrair divindade para o mundo terrestre, em atrair divindade para dentro da matéria, para o plano físico, sempre é necessário ressaltar que só é possível atrair a luz divina infinita, a divindade, especificamente naquelas coisas permitidas, naquelas coisas que estão alinhadas com aquilo que a Torá valida e permite. Somente nisso, somente essas coisas são um recipiente propício para captar e conter essa luz divina que queremos atrair. Então, somente essas coisas que são kasher, de acordo com a Torá, aquelas coisas que são permitidas, ou se tratando de alimentos, animais, vegetais que nós podemos consumir, apenas nisso é viável atrair a luz divina que se revele e se manifeste nisso. Então, os exemplos que ele nos deu, e não numa fruta que é orlá, ou não num couro que é derivado de um animal impuro, ou mesmo num dinheiro de tzedakah que foi obtido de forma ilícita, de forma proibida. Então, quando se trata de coisas proibitivas, ou mesmo que se fez uma mitzvah com coisas proibitivas, isso sempre vai estar ligado com o campo das três klipot impuras, e é inviável e é impossível de se atrair luz divina sobre eles. De qualquer forma, ele nos diz que quando se produz uma mitzvah aqui na prática, nós estamos atraindo revelação divina para o mundo terrestre, na matéria, que isso é o propósito da criação, esse é o objetivo final que nós vamos obter e que vai se revelar. Quando o Mashiach chegar, então ele está nos mostrando como a revelação de Mashiach não é apenas uma recompensa indireta ou externa às mitzvot que realizamos, mais do que isso, ela está intimamente ligada com o conceito das mitzvot, porque as mitzvot espiritualizam a matéria, as mitzvot atraem luz divina sobre a divindade, que é isso que vai acontecer no mundo inteiro quando Mashiach se revelar e no período da ressurreição. Isso que continua nos dizendo o Alter Rebbe ve'achshav shemekayem bahem mitzvat Hashem uretzono arei achayut shebahem ola umitbatel venichlal beor ein sof baruch hu shehu retzono yitbarach amelubash bahem me'achar she'ein sham bechinat ester panim klal le'astir oro yitbarach. Nos diz o que acontece, ele continua nos elaborando e nos esclarecendo em termos místicos o que acontece com a matéria, com o mundo, quando cumprimos uma mitzvah, nos utilizando de algo físico material. Ele nos fala quando a pessoa toma tais objetos, que originalmente até então estavam sob o domínio da Klipat Noga, eram propriedade da Klipat Noga, do campo de Klipot, daquela Klipá mais neutra, com potencial de elevação, com luz, mas faz parte do campo das Klipot. Quando a pessoa toma algo desse campo das Klipot e usa para cumprir uma mitzvah de Deus,
que é sua vontade, isso reflete a vontade divina. Então o que acontece com esses seres, com essas criaturas, com a energia presente dentro deles, que estava nas mãos da Klipat Noga? Então a energia deles é elevada e absorvida na luz, na abençoada luz infinita, anulando-se o senso de separação dos objetos. Ou seja, nós falamos, onde paira a divindade, onde Deus se manifesta, onde há anulação, onde se dá espaço para ele se manifestar, onde se permite que ele se manifesta. Ou seja, quanto mais, se eu estou cheio de si, se a pessoa está cheia de si, eu sou mais eu. Então, com isso, eu não dou espaço, por assim dizer, para a revelação divina dentro de mim. E a mesma coisa, tudo aquilo que está ligado com as klipot encobrem a divindade, não permitindo que ela se manifeste. Mais do que isso, a pessoa manuseia o objeto, toca naquilo, vê aquilo, eu vejo aqui matéria, eu não vejo espiritualidade, não vejo divindade. Então esse é o problema do nosso mundo físico e terrestre, onde há ocultamento da luz divina, que isso faz as pessoas parecerem ou pensarem, imaginarem aos seus próprios olhos que elas são autônomas, independentes, ou talvez desconectadas de Deus, ou fazer a pessoa encarar a matéria e os objetos. A pessoa não vê que esse objeto foi criado por Deus, que esse objeto existe porque há uma força vital divina presente nele a cada instante, que se isso deixasse de atuar, ele não só desapareceria, não sobraria absolutamente nada. Então, aqui as pessoas e as coisas parecem apartadas, separadas de Deus. No momento, porém, que a gente se utiliza de um objeto para com ele cumprir a vontade divina, então nós estamos realinhando esses objetos físicos, materiais, com a vontade de Deus, fazendo com que o lado, seja da pessoa ou do objeto, aquele lado específico, individualista, ou próprio que ele imaginava que é mais ele, que esse lado desapareça. Ao contrário, ele fica direcionado e é convertido apenas para a realização e cumprimento da vontade divina. Então esse senso de separação dos objetos, que são objetos laicos, alguns diriam profanos, separados de Deus, no momento que a gente se utiliza desses objetos físicos, materiais, que antes pertenciam ao reino da Klipat Noga para cumprir mitzvot, preceitos, a vontade divina, com isso estamos realinhando-os com a vontade divina, estamos tornando-os propícios e aptos para que a luz divina se manifeste sobre eles. Portanto, ele nos disse aqui que todo esse conceito de separação, que a criatura se sente separada de Deus, é em função da ocultação da luz divina aqui nesse mundo. Porém, quando cumprimos mitzvot, que representam o preenchimento da vontade de Deus, esse encobrimento desaparece. Nós mesmos demonstramos que estamos direcionando tudo à vontade de Deus, que o principal e o essencial é a divindade. Por isso, mesmo aqueles objetos ou criaturas que até então, que antes estavam ou pareciam distintos, separados da divindade, agora, quando são utilizados para o cumprimento de uma mitzvah, eles ficam anulados, eles ficam alinhados, anulados, subordinados à vontade de Deus. Então eles se tornam aptos para que a divindade se revele e se manifeste sobre eles. Vai continuar nos explicando o Alter Rebbe. Agora existe esse conceito a nível de objeto e de sujeito, ou seja, assim como isso ocorre com os objetos, através dos quais nós cumprimos as mitzvot, que eles são retirados do campo da Klipat Noga e são direcionados para o campo da Kedushá, da santidade divina. Assim como isso acontece com os objetos físicos e materiais com os quais é cumprida a mitzvah, o mesmo acontece também com o indivíduo
que cumpre e realiza a mitzvah, seja a nível subjetivo, isso produz um efeito não só nos objetos materiais, mas no próprio sujeito que cumpre e realiza a mitzvah, porque na realidade nós, seres humanos de carne e osso, aqui nesse mundo terrestre, nós temos não só uma alma divina. A alma divina não tem nada a ver com o corpo, ela é divina, é espiritual, está presente, associada ao corpo, mas na verdade o nosso corpo se movimenta, o nosso corpo vive através da vida orgânica, da alma orgânica, que na verdade é a alma animal, o que nos dá vitalidade e energia, o que dá movimento ao nosso corpo é a nossa alma animal, que ela também é da Klipat Noga, ela também é propriedade, também está no domínio da chamada Klipat Noga. Então, no momento que a pessoa usa suas energias para cumprir a mitzvah, não só os objetos através dos quais ele está cumprindo as mitzvot, ele consegue retirá-los do campo da Klipat Noga, e permitir que a luz divina se manifeste sobre ele, sobre os objetos, mas também ele próprio, a energia que ele investiu para cumprir a mitzvah é uma energia oriunda da sua alma animal, que vem da Klipat Noga, e no momento que ele investe essa energia para o cumprimento da vontade divina, ele também está se realinhando com Deus. A sua alma animal está retirando essa energia do campo da Klipat Noga e levando-a para o campo da santidade. Então, isso que ele nos diz. Essa revelação da abençoada luz de infinita nada mais é, senão a vontade de Deus expressa nas mitzvot. Visto que, como aprendemos, não há nenhuma ocultação da face de Deus para encobrir sua luz, agora ele vai nos falar quando se cumpre uma mitzvah. Não é apenas a energia do objeto utilizado que se eleva, mas também a alma animal energizante que se encontra nas partes do corpo da pessoa que realiza a mitzvah, também é elevada. Nas palavras do Alter Rebbe, V'chein koach nefesh achiyunit bahamit שבאיברי גוף האדם המקיים המצווה ומתלבש גם כן בעשייה זו ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצווה שהיא רצונו יתברך ובטל באור אין סוף ברוך הוא. Pois a alma animal também se imerge no ato, ou seja, nesse ato de cumprimento da mitzvah. Existe um objeto com os quais a gente cumpre a mitzvah, pode ser o couro animal do tefilin, ou pode ser o etrog, ou o dinheiro da tzedakah, mas aqui sem o sujeito envolvido, o próprio Yehudi que cumpre a mitzvah, e ele cumpre com a energia que é derivada da alma animal, então a alma animal também se imerge no ato e sobe da Klipat Noga, ou seja, que é a sua alma animal que pertence ao reino das Klipot, da Klipat Noga, mas ela também se eleva quando absorvida na santidade da mitzvah, que essa santidade da mitzvah é a vontade de Deus, quando a pessoa investe a sua energia para fazer prevalecer a vontade de Deus, com isso também há uma anulação do seu ego, da sua possessividade, dos seus interesses, ele deixa tudo isso de lado e anula-se a si mesmo, dando ênfase ao cumprimento da vontade de Deus. Enquanto que daí esse senso de separação da alma animal se dissolve na abençoada luz infinita. Aquilo que nos faz ser egocêntricos, possessivos, egoístas e ser desejosos de paixões e interesses é nossa alma animal que nos faz parecer separados, apartados, distantes de Deus. No momento que a pessoa usa a sua energia quer dizer até energia física, orgânica, essa energia vem da alma animal para cumprir mitzvot, para cumprir a vontade de Deus. Com isso ele está anulando a sua alma animal, fazendo com que essa energia que é derivada da alma orgânica, que vem do campo das klipot, também se eleve, esteja alinhado com a vontade de Deus e portanto também se eleve para o campo da Kedushá, da santidade. Ele está convertendo, transformando Klipá em santidade.
E ele nos diz que isso ocorre não só nas mitzvot, práticas que envolvem ação, energia física, mas ele nos diz, acrescenta, vegam bemitzvat Talmud Torah o Kriyat Shema o Tfilah vekayotze bahem, av sheinam be'asiya gashmit mamash, shetachat memshelet klipat noga. Ele nos diz, e o que acontece com as mitzvot que são cumpridas verbalmente? Que se cumpre existem mitzvot que se cumprem não fazendo algo, movendo, mexendo, mas sim simplesmente falando. Então ele vem e nos fala que mesmo aquelas mitzvot como do estudo da Torá, da leitura do Shema, um mitzvot que se cumpre verbalmente, ou da oração, as rezas, apesar de não envolverem uma ação física substancial com um objeto que antes estava sob o controle da Klipat Noga, mesmo assim vai nos dizer o Alter Rebbe que elas apresentam pelo menos um nível mínimo de atividade física, mesmo que parece pouca coisa, mas nós vamos ver que até tecnicamente, halachicamente, não é o movimento dos lábios, enquanto a pessoa recita as palavras. Isso na halachá é considerado algo prático. E assim nós encontramos, ele nos diz, כל מקום הקיים עלן דהרהור לאו כדיבור דמי ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו. Pois sustentamos, assim é trazido na Halachá, que no caso das mitzvot executadas verbalmente, assim estabelece o Talmud e é trazido na lei, meditação não conta como recitação para a leitura do Shema. O mesmo estudo da Torá, não basta apenas meditar, não basta apenas uma leitura visual, é necessário recitar, proferir, pronunciar as palavras, movimentando os lábios, e a pessoa não cumpre sua obrigação com relação a essas mitzvot, até fazer as palavras sair da sua boca. Nós falamos não só leitura visual, mas pronunciando-as. Assim é estabelecido no Shulchan Aruch, no nosso código de leis, etc. E afirmamos, assim é trazido no Talmud, pela Halachá, afirmamos que mover os lábios constitui uma ação concreta. Portanto, mesmo nessas mitzvot, por assim chamar de cunho verbal, elas também são consideradas ações práticas, ou seja, elas também envolvem uma energia da alma orgânica, da alma animal. E no momento que a pessoa cumpre essas mitzvot, por mais que ele não mexeu com objetos, com seres, criaturas, ou não fez, não correu, não se esforçou de forma braçal, etc., mas isso é considerado também um ato, uma ação que faz com que essa energia vinda da alma animal, da klipá, seja transformada em divindade, possa absorver luz divina. Isso que ele nos fala, que אפשר לנפש אלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כי אם על ידי נפש החיונית הבהמית המלובשת באיברי הגוף ממש, porque é impossível a alma para a alma divina expressar-se por meio do proferimento de palavras, através dos lábios, boca, línguas e dentes físicos, a menos que ela haja por intermédio da alma animal energizante. A alma divina, depois dos 120 anos, quando ela se encontra no Gan Eden, no paraíso, etc., e lá continua estudando Torá, e lá ela não está incorporada, lá sim, a alma de forma abstrata e espiritual vai estudar Torá, talvez só mentalizando de forma abstrata, etc. Mas aqui no nosso mundo terrestre, seres humanos de carne e osso como somos nós, quando nós temos uma mitzvah de estudar Torá, quando nós temos uma mitzvah do Birkat Hamazon, da oração após a refeição, ou da leitura do Shema, ou mesmo de dizer as nossas rezas e orações. Então, como nós falamos, a alma divina não está vinculada ao corpo. Quem está vinculado ao corpo é a alma animal, e a única maneira de cumprir essas mitzvot, mesmo balbuciando as palavras, ou movendo os lábios, pronunciando através dos lábios, dos dentes da boca, etc., isso é através da energia vital derivada da alma animal, que é das klipot. Então, somente através delas é que nós podemos cumprir essas mitzvot.
Portanto, ele com isso está reforçando essa ideia que através do cumprimento de todas as mitzvot, através de ação e mesmo através da fala, com isso nós estamos transformando a energia da Klipat Noga, do campo das Klipot, aqui no caso do sujeito que cumpre as mitzvot, a energia que vem da alma animal, que antes pertencia ao domínio das Klipot, isso passa a fazer parte do domínio da Kedushá, da santidade. Uma vez que, diferentemente da alma divina que não tem interação direta com o corpo, a alma animal interage com as partes do corpo de maneira tangível. Por isso também nós falamos que consegue-se essa elevação das klipot, da alma animal, para o campo domínio da Kedushá. וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים אלו. Quanto mais alto falar, não é necessário gritar, mas quer dizer, com quanto mais vibração, entusiasmo a pessoa falar, isso significa que ele está botando, investindo mais energia, não só na fala, mas no ato em si, da mitzvah que ele está realizando, da mitzvah verbal. Então, quanto mais alto falar, mais a pessoa introduzirá e imergirá a sua alma animal energizante nessas palavras. Quanto mais energia ele está botando na hora de falar, mais entusiasmo, vibração, significa que ele está botando mais energia da sua alma animal no cumprimento dessa mitzvah, de estudo da Torá, de leitura do Shema, de reza. E essa necessidade de envolver o corpo, por exemplo, na oração, da pessoa rezar e com kavaná não é só no coração, mas mesmo expressar isso até fisicamente, ele nos fala. Isso está refletido no versículo no Teilim, no Salmos 35, que diz: Vezeu shamar akatuv, kol atzmotai tomarna. Isso ele nos fala, isso está implícito no versículo: todos os meus ossos proclamarão quem é como tu, Deus. Eu podia proclamar só com a boca. Talvez isso explique por que pessoas, Yehudim, se movimentam e se mexem durante a reza e etc. Ou seja, botam energia nas próprias palavras com as quais está se realizando a mitzvah. Além disso, nós encontramos um famoso dito dos nossos sábios no Talmud: Vezeu ma she'amru raboteinu zal, im arucha bechol ramach evarim, mishtameret veim lav eina mishtameret. Isso também é enfatizado pelo ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, falando sobre a Torá, que se for ordenada nas 248 partes do teu corpo, será guardada, a Torá permanecerá, você memorizará, você conseguirá mantê-la, manter os ensinamentos dentro de si. Porém, se não, ou seja, como ele vai conseguir manter os ensinamentos se ela estiver ordenada nos 248 órgãos, ou seja, que a pessoa botou muita energia nesse estudo, nesse aprendizado, nessa memorização, etc. Senão, ela não será guardada. Em outras palavras, como os sábios estão nos dizendo, que se a pessoa não investir muita energia de forma que isso se reflita até de maneira física, a energia, ou verbal, etc., na hora do estudo, do aprendizado, ele não vai guardar, não vai memorizar, e não vai reter isso dentro de si. Então isso que ele nos fala, diz o Alter Rebbe, daí o que vai acontecer? Vai haver esquecimento, e é sabido nos livros místicos que a shichecha e miklipat aguf venefesh achiyunit abahamit shehem miklipat noga nichladet lefamim bigdusha. Ele nos diz porque é sabido que a tendência ao esquecimento está enraizada na clipá. Isso é algo associado ao campo das clipot, ao campo negativo, a clipá do corpo e da alma animal energizante. Então, visto que o corpo e a alma animal são da Klipat Noga, passíveis de ser elevados e absorvidos na santidade. Então, como nós falamos, o Yehudi, pelo menos ele sabe que aqui ele tem o corpo e a alma animal,
de Klipá, do campo das Klipot, mas de Klipat Noga, de uma Klipá que ainda tem uma chance de luminosidade, de luz dentro de si, tem um potencial de luz. Portanto, eles são, essa Klipá, ou seja, o corpo como a alma animal, são passíveis de ser elevados e absorvidos na santidade. Eles não precisam, durante toda a vida ou existência, pertencer ao campo das Klipot. Podem ser resgatados e liberados do campo da Klipot, das cascas. Então, a tendência ao esquecimento que está relacionado com Klipot pode ser evitada quando a pessoa sair do domínio, tirar essa energia do domínio da Klipá e colocar no domínio da santidade. E como isso ocorre? Isso ocorre quando os poderes deles são tirados do corpo e da alma animal, a energia investida são tirados das atividades não sagradas, atividades laicas, e quando eles são em troca disso totalmente imersos na prática sagrada do estudo da Torá ou da oração, quando a pessoa investe toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua dedicação, estudo da Torá, na oração, etc., com o máximo envolvimento possível do corpo e da alma animal, ou seja, até quando ele estuda, não é? Ele estuda em viva voz, não sei se em altos brados, mas com energia, com movimento, com entusiasmo, por meio da expressão oral e do movimento corporal. Portanto, ele nos dá aqui como uma receita, uma vez que o esquecimento está ligado com Klipat Noga, com a alma animal, etc., as fraquezas e fragilidades do corpo e da alma animal, para que a pessoa estude Torá e não seja vítima de esquecimento, para que ele grave e memorize, para que isso fique bem embutido, enraizado dentro de si. Então a pessoa precisa retirar todas as causas motivadoras do esquecimento, e como nós falamos, isso está derivado e associado a Klipá, o campo da Klipá, do corpo e da alma animal. E como a pessoa enfraquece ou rende a Klipá, através disso que ele investe a energia derivada do corpo da alma animal nos assuntos sagrados, na Torá, na Tfilá, na oração. Isso significa ele rezar com tudo, com os 248 órgãos, não só com a mente e com o coração, mas haver um envolvimento completo de toda a força, de toda a energia da pessoa, como ele fala que até todos os seus ossos estão dizendo e afirmando louvor a Deus. Então com isso ele consegue direcionar e converter toda a força física, toda a energia que ele tem para o campo da Kedushá. Ele consegue retirar isso do campo da Klipá, Klipat Noga, e converter isso para o campo da Kedushá, tornando isso apto para captar e interiorizar a luz divina dentro de si. Dessa forma ele vai eliminar também o esquecimento.